Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, o seguinte: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, há muitas pessoas que consideram a oração do Pai Nosso uma simples reza que aprendeu na infância. Contudo, Jesus ensinou essa poderosa oração a pedido dos discípulos. Foi os discípulos que presenciavam muitos de seus milagres e feitos sobrenaturais, como, por exemplo, andar sobre as águas. Os discípulos viram feitos maravilhosos de Jesus. Então, eles tinham convivência com Jesus e perceberam que o segredo de todos aqueles milagres e poder não consistia apenas em uma grande fé, mas em algo muito além. O fato é que os discípulos perceberam que todo aquele poder que emanava de Jesus era, na verdade, fruto do seu mais íntimo relacionamento com Deus Todo-Poderoso. A Bíblia relata que, estando Jesus a orar em um certo lugar, quando acabou de orar, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Isso está em Lucas 11, versículo 1. Algo na oração de Jesus era diferente e era perceptível, ao ponto que os discípulos não pediram para aprender como fazer milagres, por exemplo, mas sim a orar como convém. A oração tem muito a ver com relacionamento, e não com belas palavras. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos mostra todos os mandamentos da lei de Deus inclusos ali, revelando assim de forma muito clara e muito simples que nada nos falta porque temos um Pai que nos ama. O segredo do poder que emanava de Jesus está exatamente no entendimento da paternidade celestial. Portanto, ele disse: quando orares, diga assim: Pai Nosso. Jesus aqui está ensinando aos discípulos as duas primeiras palavras poderosas dessa oração. Pai Nosso. Essas duas palavras revelam a nossa identidade quanto à paternidade de Deus. Ele que nos dá a identidade. Portanto, quando alguém lhe perguntar quem é você, responda com confiança: eu sou um filho de Deus. Pois é, Jesus estava ensinando que antes de qualquer coisa é importante saber e também confessar que temos um Pai. Após ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus disse algo muito interessante aos discípulos. Ele perguntou: qual é o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará no lugar do ovo um escorpião? Aí ele complementa dizendo: pois bem, se vós, sendo maus, sabeis sabeis dar boas dádivas, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus mostrou com essas palavras que não devemos duvidar. Por um instante sequer, não devemos duvidar que esse Pai, a quem clamamos, não nos deixará faltar nada, porque Ele é bom. E, acima de tudo, é o nosso, é o meu, é o seu Pai. Aqui está contido o primeiro e o sétimo mandamento da lei de Deus, que dizem:
Não terás outros deuses diante de ti, e diante de mim, aliás. Já o 7º mandamento diz, não adulterarás. Nós podemos encontrar em Êxodo capítulo 20, versículo 3 e o versículo 14. Sempre que tiramos a santificação do nome de Deus e damos a outro, ou seja, adorando outros deuses diante dele, na verdade nós estamos adulterando espiritualmente contra o Senhor, correndo o seríssimo risco de apostatar da nossa fé. Que isso é trágico na vida de uma pessoa. E ele continua dizendo, que estás nos céus. Então Jesus nos mostrou primeiro aquele que nos dá a identidade, que é nosso Pai, que está nos céus. Então somos filhos. Contudo, é importante entender onde está esse céu, que tem 2 significados. Ou seja, o céu físico, que é o firmamento com esse azul que nós vemos acima de nós, e o céu, espiritualmente falando, que está dentro de cada um de nós. Isso significa que Deus, nosso Pai, está tanto no plano físico, ou seja, externamente, quanto dentro de cada um de seus filhos, internamente. Ele está dentro de cada um de seus filhos espiritualmente. E seja onde for, não estamos sozinhos. Ele está lá, juntamente conosco. Seja no mais profundo abismo, no mais alto monte ou no mais escuro mar, lá estará o Senhor. Contudo, nem no céu visível ou no nosso espírito devemos fazer imagens e cultuá-las. E aqui está contido exatamente o 2º mandamento da lei de Deus, lá de Êxodo 20, que diz, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Pois é, meu querido e amado irmão, minha amada e querida irmã, Jesus entra agora na outra parte da oração e ele diz, santificado seja teu nome. Aqui nós aprendemos que só há um nome que é santo. Somente a Deus devemos adorar e louvar. Não há outro digno de adoração. Quanto mais reconhecemos que Ele é o santo em nossas vidas, digno do nosso louvor e adoração, mais protegidos contra os perigos e contra os inimigos nós seremos. O profeta Isaías nos ensinou que pelo fato de Deus ser santo, nós devemos temer a sua santidade porque nós somos pecadores, como o profeta Isaías ensinou. Ele disse, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Está lá em Isaías 8, versículo 13. Nesse ponto da oração está contido o 3º mandamento que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Êxodo 20, versículo 7. Nós não podemos, de maneira alguma, brincar ou mencionar de forma vã o nome daquele que é 3 vezes santo e que é todo-poderoso, o nome do nosso Deus. Jesus parte para a outra parte da oração e diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aqui Jesus nos ensina que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas naturalmente. Pois se assim fizermos, todas as coisas terrenas que temos necessidades, elas vão ser acrescentadas, como Jesus falou.
acrescentadas pelo nosso Pai Celestial. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós buscamos a justiça de Deus, automaticamente nós estamos buscando a sua vontade. Vontade esta que é boa, que é agradável e perfeita. Mas só podemos conhecer de fato a vontade de Deus mediante a meditação da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, somente ela tem o poder de transformar a nossa mentalidade. É o que Paulo diz em Romanos 12, versículo 2. Aqui neste ponto da oração está contido o quarto e quinto mandamentos da lei de Deus. Pois devemos descansar, ou seja, Cristo é o Senhor do sábado. Portanto, Ele é maior que o sábado, sendo Ele o nosso maior descanso. Deus, o nosso Pai que está no céu, e devemos obedecer à sua vontade, e Ele nos ensina a obedecer também aos nossos pais aqui na terra. Por isso que Ele fala, assim na terra como nos céus. Sempre que fizermos isso, nós estaremos cumprindo a vontade de Deus e seremos supridos. Por isso que está escrito, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que estiver na sua casa. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E no 7º dia descansou. É o que diz a palavra de Deus. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado, o 7º dia, e o santificou. E aí ele continua dizendo, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te deu. Jesus parte para a outra parte da oração, quando ele diz agora, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui Jesus nos ensina que nós não podemos nos preocupar com o dia de amanhã, pois somente Deus sabe como se dará. Não devemos andar ansiosos pensando no que comeremos, ou no que vestiremos, ou como viveremos, ou o que faremos, porque o nosso Deus suprirá hoje cada uma das nossas necessidades físicas. E o amanhã pertence ao Senhor. Neste ponto da oração está contido o 8º mandamento da lei de Deus, que está lá em Gênesis 20, versículo 15, que diz, não furtarás. Sempre que nos preocupamos com o amanhã, nós estamos furtando de nós mesmos a paz, deixando outros também inquietos. E não existe perda maior do que a paz e o descanso de que Deus sempre suprirá as nossas necessidades. E aí Jesus chega na outra parte da oração e diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Aqui Jesus nos ensina que existe uma condição, porque para sermos perdoados, nós precisamos também perdoar. Não podemos julgar e não seremos julgados da mesma medida. Se nós queremos perdão, nós devemos liberar perdão. Quem planta, colhe. Sempre que negamos o perdão ao nosso próximo, estamos matando a verdade em nós e aos outros, e estão próximos a nós. Aqui está contido o 6º mandamento da lei de Deus que diz, não matarás. Êxodo 20, versículo 3. E ele diz, continua dizendo, não nos deixe cair em tentação, mas
livra-nos do mal. Jesus ensina aqui que seremos sim tentados e que nisso não consiste pecado. O pecado está em cair na tentação. Eu acredito que todos os dias nós somos tentados para falar mal de alguém que fez qualquer coisa contra nós, muitas vezes até por um erro no trânsito, não é verdade? Ou porque nos deu um não quando queríamos receber um sim, e tantas outras coisas que nos trazem contrariedade durante o dia, né? Mas o fato é que só somos tentados por aquilo que nós cobiçamos e desejamos. Se desejamos falar mal, a tentação baterá a nossa porta, a porta de nossos lábios. Cabe a nós dominar. Se não há cobiça e desejo, não há tentação. E aqui está contido o 9º e 10º mandamento da lei de Deus, que diz: não darás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos, nem as suas servas, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Isso está em Êxodo 20, versículos 16 e 17. E Jesus conclui dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Toda a oração do Pai Nosso contém todos os mandamentos, como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Resumindo, eles em 2 apenas, que é o chamado de resumo da lei, a síntese da lei. E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso único Deus e Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes, disse Jesus. E o texto bíblico diz que aquele escriba disse: muito bem, mestre, se com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, então Jesus disse para aquele homem: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava mais perguntar-lhe absolutamente mais nada. Meu querido irmão e irmã, se nós amarmos ao nosso próximo como nós mesmos, nós não iremos roubar, nós não iremos matar, nós não iremos furtar, nós não iremos cometer qualquer outro tropeço e pecado contra ele. E Cristo será o centro. Todas as vezes que oramos o Pai Nosso, nós fazemos a vontade de nosso Pai Celestial, e o seu reino estará próximo de nós, na boca e no coração. Então, devemos orar com alegria o Pai Nosso, porque Deus se alegra quando o fazemos. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Deus guarde e proteja de todo mal a sua família. Um grande abraço.